Olá, meus irmãos, Deus os abençoe. É uma grande alegria estar aqui para mais essa conversa que nós temos diariamente. E nós estamos na Semana da Páscoa, uma grande semana para todos nós, porque celebramos a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo e por conseguinte, de cada parte do seu corpo que foi levantado naquela manhã de ressurreição, para indicar que ele era de fato o Redentor e que ele de fato tinha se tornado parente para cumprir os requisitos da lei, porque a lei exigia um parente redentor para trazer a redenção para cada parte do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos outra vez numa Páscoa aqui no tempo do fim, falando agora da ressurreição das primícias, da parte viva e literal dos membros do corpo de Cristo que estão vivos, representados por Elias, que representa a igreja que será arrebatada, que não provará a morte. Essa igreja tem sido levantada de entre os mortos, veja, mortos espirituais, a incredulidade na palavra. Isso tudo está em Efésios 2. Por isso, o profeta falou de uma nova era efesiana dentro da era da Laodiceia. Uma igreja retornando ao princípio. E aquela igreja de Atos, ela foi vivificada após a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. O poder vivificador operou nos membros da igreja primitiva, vivificando seus corpos mortais, tirando todo medo, tirando toda dúvida, abrindo-lhes o entendimento para compreender as Escrituras. Eles estavam tão vivificados que os lenços e os aventais eram levados do corpo dos apóstolos sobre os enfermos e os endemoniados, e as pessoas eram curadas. Veja, a própria sombra que Deus projetou através de Pedro curava os enfermos. Veja, o poder vivificador vivificou suas línguas, eles glorificavam a Deus. Falaram noutras línguas, mas a Bíblia fala que toda vez que o Espírito Santo vinha sobre eles, eles glorificavam a Deus. E para isso nós estamos aqui, nesse novo Efésios, levantados, predestinados para louvor e glória de sua graça. Então Páscoa para nós tem um grande significado, fala da ressurreição. E aqueles que estão vivos hoje e que estão sendo preparados para o arrebatamento, estão sendo vivificados em seus corpos mortais através do poder vivificador da palavra manifestada para este dia, os mistérios que seriam abertos, que seriam revelados no tempo do fim, para vivificar a igreja, para pô-la em ordem para o arrebatamento. Por isso Jesus disse, minhas palavras são espírito e vida. E quando o anjo forte, Jesus Cristo, desce do céu em Apocalipse capítulo 10, veja, quando ele brada como leão, e 7 trovões. Veja, o poder da palavra falada, o poder vivificador, porque disse Paulo em Efésios 2, e vos vivificou, estando vós mortos em delitos e pecados. Então tem que haver um poder, e esse poder está na palavra, a palavra falada. Veja, é o poder que está dentro dessa mensagem. Por isso disse o profeta, a fé para o rapto está nas mensagens. Então, o poder, a vida, veja, vem sobre a mecânica. Desde que cada um de nós seja parte da mecânica desde o princípio, o que é ser parte da mecânica? Veja, é ter estado ou estar nos pensamentos de Deus. Veja, predestinados desde antes da fundação do mundo. Aqueles filhos que têm seu nome colocado no livro da vida do Cordeiro, esses fazem parte da mecânica desde o princípio. Então o Espírito Santo vem no tempo apontado para vivificar esta palavra, porque o crente hoje, ele é a palavra manifestada. Veja, era um pensamento da mente de Deus, foi expressado, está aqui sobre a terra, sendo ele eleito e predestinado, o Espírito Santo, de acordo com Joel 2,28, é derramado sobre essa palavra, essa mecânica, esse filho, esse membro do corpo de Cristo, para vivificá-lo e colocá-lo em condições
de fé para o arrebatamento. Por isso a terra inteira aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Um versículo muito usado pelo profeta na mensagem ao nascer do sol e a mensagem do selo da Páscoa foi Romanos 8:11. Vamos ler então. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Então o que é vivificar? É trazer a vida depois de estar morto em delitos e pecados. É ressuscitar. Essa é a Páscoa. A igreja que está se aprontando para o arrebatamento está sendo levantado nessa Páscoa espiritual, desse tempo do fim. Porque o arrebatamento se dá na Páscoa. E o que é a Páscoa? Veja, o corpo, a igreja está agora se alimentando do pão sem fermento, do corpo do Filho do Homem. Apocalipse 10, verso 8. Disse o anjo para João, um tipo da igreja: vá até na mão do anjo, toma o livro. O que é o livro? O nosso Cordeiro Pascual. O sangue aplicado em nossas vidas pelo Espírito Santo. O Cordeiro, a palavra. Sim, pão sem fermento. Nós nos limpamos de todo o fermento, tiramos os credos, os dogmas, interpretações, psicologia, filosofia, tomando apenas a palavra sem fermento. Porque Cristo é a nossa Páscoa, Cristo é o nosso Cordeiro, Cristo se levantou na manhã do primeiro dia da semana. Por isso a igreja tem passado pelo período denominacional, os 7 dias festivos, as 7 eras da igreja, e tem vindo aqui agora, no 8º dia, que já entrando a ressurreição, a eternidade, já entrando a eternidade, uma igreja vivificada, veja, em ordem para o rapto. Veja, essa é a Bíblia, essa é a mensagem. Então, o Mumbana, na mensagem, o selo da Páscoa, veja, ele foi o primeiro grão, o primeiro molho movido, e tudo que Deus fez com ele, está fazendo conosco. A promessa cumpriu-se nele, porque ele era Malaquias 4, ele era Apocalipse 10, 7, ele era o Elias prometido. Veja, a palavra cumpriu-se nele. Ele era parte da mecânica desde o princípio. E cada um de nós que está em Cristo também somos parte da mecânica. Veja, porque nós não somos salvos, nós somos redimidos, porque os eleitos já vieram ao mundo salvos. Disse Paulo: e porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho que clama: Abba, Pai. Então esses filhos são os que recebem o Espírito Santo, o poder vivificador. Os predestinados são os primeiros a receberem a vida, porquanto eles são as primícias, disse o irmão Brana. Então, um profeta podia dizer isso no seu dia, para mostrar o que seria aqui conosco no nosso dia. Veja, eu sinto a Páscoa agora mesmo, não apenas uma celebração de uma sexta-feira, não, mas o poder vivificador. Sim, Senhor, eu tive isso por anos. Está em mim, está em você. Se o Espírito que ressuscitou a Jesus dos mortos habita em vossos corpos mortais, isso te tem vivificado das coisas do mundo para a palavra de Deus somente. Isso te tem vivificado desta vida para a vida eterna. Essa é a mensagem. E isso tem que funcionar. Você que estava uma vez morto em delitos e pecados, tem sido agora vivificado junto para se assentar nos lugares celestiais em Cristo. Estamos conectados com a cabeça, somos influenciados pela cabeça. É a cabeça que cuida do corpo, é a cabeça que alimenta o corpo, e ele a tem santificado pela lavagem da água pela palavra. Efésios 5, para apresentar a si mesmo uma igreja sem mancha, sem mácula, sem coisa nenhuma, limpa, santos e irrepreensíveis diante dele em amor, uma igreja vivendo de fé na palavra, movendo montanhas, movendo todo o poder do diabo. Veja, Satanás debaixo dos nossos pés, nenhuma praga pode nos atingir,
porquanto o nosso imunizante é o batismo com o Espírito Santo, foi dada uma ordem ao anjo Apolion de Apocalipse 9, não toqueis naquele que tem o sinal é o Espírito Santo, esse é o sangue aplicado. Estamos agora debaixo de um juízo. A próxima coisa que virá será escassez de alimento em muitos lugares, e em outros uma fome. Muitos morrerão de fome, muitos estão morrendo debaixo de guerras, porque Apocalipse, o quarto selo, diz que o inferno seguia o cavaleiro do cavalo amarelo, e atrás desse cavaleiro iria o inferno, fome, pestes, guerras por toda parte. Não é apenas a guerra na Ucrânia, por toda parte há guerras agora, e milhões estão morrendo debaixo dessas guerras. Então veja, você que estava uma vez morto em delitos e pecados, tem sido agora vivificado junto para sentar em lugares celestiais em Cristo Jesus, festejando no maná de cima. Pão asmo, veja, vendo a mão de Deus manifestada e provada a promessa desse dia, porque diz a Bíblia, como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. E eles estavam comendo, bebendo, casando, dando-se em casamento. Como foi nos dias de Ló, assim também será na hora em que o Filho do Homem será revelado na terra, não Filho de Deus mais. O Filho do Homem voltará com a mensagem profética para os últimos dias. Quando? Responde o profeta, quando a águia estiver voando. Esse é o quarto selo. Por isso ele pregou em muitas mensagens a parábola da águia buscando seu pintainho. E quando ela o encontrou, ela foi lá no galinheiro para vivificá-lo, pelo poder vivificador da voz, veja, do grito da mãe águia. Nós podemos dizer da mensagem do dia, da palavra que saiu da boca do leão. O leão tem rugido e nenhum demônio pode fazer frente ao leão da tribo de Judá. Essa aqui é a verdade. Aleluias! Bem, todas as vezes um poder religioso sai para encontrar o desafio do poder político do mundo. Quando o leão levantou o poder religioso, ele foi de encontro com o poder romano. Então, quando chegou a hora do sacrifício, o boi foi, porque ele é a besta do sacrifício do Senhor. Então vieram os reformadores através das eras da igreja. Veio a face de um homem e os reformadores enviaram, veja, Lutero, Wesley, Calvino e assim por diante, até a era pentecostal. Mas na última mensagem que saiu, lá veio uma águia voando. É o tempo da águia, tempo da revelação, a palavra de Deus sendo manifestada, a palavra de Deus sendo provada. Ó filhos, andem no batismo com o Espírito Santo, entre e creia de todo o coração, Deus te encherá. Veja aqui, recordem, somos carne de sua carne e osso dos seus ossos. Como Deus levantou os seus ossos e carne da sepultura, eles não podem esconder o homem que tem os potenciais, a morte não pode tomá-lo. Jesus disse, todo que o Pai me tem dado virá a mim, e eu o levantarei no último dia. São João capítulo 6, 43, 44. Oh, coisa, a Páscoa. Ora, estamos bem na Páscoa. Quando ele ressuscitou, nós ressuscitamos com ele, e ele mandou o abstrato de volta. Nós o seguramos, e este é o batismo com o Espírito Santo, e ele está vivo para todo sempre, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13, 8 prova que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o Messias. Os ungidos creem nisso. O que é o Messias? O Messias é o ungido. Irmão, que Deus te abençoe. É uma alegria para mim estar aqui, sempre para esses comentários diariamente. Tenha uma Páscoa abençoada, você e sua família. Até a próxima, se Deus quiser, no nome de Jesus. Amém.